Olá pessoal, sejam bem-vindos à comunidade do investidor, a mais uma lição da nossa Universidade do Sucesso. Hoje temos a lição 18, como se programar para o sucesso. Sem metas e sem planos para alcançá-las, você é como um barco que issa as velas, mas não tem destino. Fique uns 10 minutos em qualquer esquina de uma rua movimentada do centro da cidade e observe a humanidade passar diante de você. A cada 100 pessoas, quantas calcularia que têm metas específicas na vida e que as estejam perseguindo com todo o seu vigor? Se você fosse um jogador, provavelmente poderia apostar uma considerável soma de que nenhuma, entre as 100 que passaram, teria qualquer meta que fosse além daquele dia. Talvez os salários, as remunerações deles não sejam grandes o bastante para pagar as contas, e talvez nunca venham a ser, porque eles não têm metas, nenhum plano concreto de como melhorar a vida, nenhuma ideia quanto a aumentar a renda, melhorar os talentos, expandir os conhecimentos, fazer crescer o próprio valor na sociedade. Lamentavelmente, a maioria é capitão de um navio que está se dirigindo para lugar nenhum. O Dr. Fitzhugh Dodson, no seu livro O que você poderia ser, compartilha com você a lição de hoje de um projeto de desempenho simples e sensato que poderá ajudá-lo a começar a planejar a vida que merece. Vamos ao nosso professor? Quero falar a respeito de suas metas e planos e como pode programar-se para o sucesso. Seu eu potencial desenvolve-se nas metas bem feitas que refletem o que é importante para você. A meta é um objetivo que você quer alcançar, o plano é o modo específico de alcançar essa meta. Metas e planos são ideias em sua mente. Olhe à sua volta. Tudo que vê no mundo ao seu redor, exceto o que pertencer à natureza, começou de uma ideia na mente de alguém. O terno ou vestido que está usando, o carro que dirige, a música que ouve. Tudo que você veste, tudo que há em sua casa ou apartamento, até o próprio prédio, teve de ser idealizado antes que pudesse existir. E depois o esquema, a fabricação e a comercialização tornaram-se metas para alguém. Até sua escova de dentes começou de uma ideia, de um plano específico para alcançá-la. Todos os objetos palpáveis começaram de metas, planos ou ideias nas mentes de certas pessoas. Este é um conceito revolucionário, desde que permite realmente que ele o domine, pois demonstra a importância do mundo do pensamento. Infelizmente, muitas pessoas tendem a rebaixar o mundo do pensamento. Quando chamamos uma pessoa de intelectual, nem sempre significa um elogio. Respeitamos os que se caracterizam como fazedores, esquecendo que todo fazedor é primeiro um pensador. Ao olharmos as coisas dessa maneira incompleta, ficamos impedidos de ver claramente que o mundo é alterado pelas metas e planos concebidos nas mentes dos homens e mulheres. É realmente incrível quando você percebe que o nosso sistema escolar negligencia totalmente como ensinar os alunos a estabelecer as próprias metas e a fazer planos para alcançá-las. Você já ouviu falar de um curso desses no ensino médio, na faculdade? Eu não. Frequentemente, nossas escolas deixam até de chamar a atenção para o fato de que essas atividades vitais existem. A ideia de estabelecer metas e fazer planos apenas foge da mente de muitas pessoas. Contudo, para uma pessoa em busca de sucesso, poucas coisas são mais importantes do que aprender como alcançá-lo. Essa ideia devia existir realmente como meio de vida e devia ser passada de pai para filho. Às vezes, faço menção de metas e planos para as pessoas e lhes pergunto o que imaginam que seja. A maioria diz, o sucesso nos negócios, na ciência ou algo semelhante. Normalmente não mencionam o mundo não profissional, o mundo pessoal, como o próprio casamento, por exemplo. É triste saber que a maioria das pessoas não tem metas ou planos, mas não é de admirar, pois o conceito em seu todo é uma área negligenciada em nossa cultura. Muitas pessoas apenas existem dia após dia, semana após semana, ano após ano. Outras têm metas, mas são tão imprecisas ou passivas que são virtualmente sem mérito. Frequentemente refiro-me a elas como metas monetárias. Querem um Porsche novo, uma viagem à Europa, um casaco de pele, ótimo, quem não quer? Mas para alcançar essas metas você precisa de dinheiro. Sobre esse aspecto, normalmente, a pessoa é muito vaga e não tem nenhum plano para obter aquela quantia. Há certas pessoas que têm metas até certo ponto.
mas ainda estão em sua mente inconsciente, vagas e indefinidas. Essas pessoas nunca se propuseram a sentar e a tentar localizar os objetivos específicos de suas vidas. Outras têm metas impossíveis de se obter, o que faz com que elas sequer tentem sair do lugar. E além de serem irreais, impossíveis, elas são incompletas, sem significado. Agora quero ensiná-lo a como desenvolver metas significativas, como defini-las claramente e como criar planos definitivos para alcançá-las. Primeiro a gente tem a área de trabalho, são as suas metas profissionais, financeiras, uma viagem, casa nova, carro novo, faculdade dos filhos. Existe a área do casamento e das relações, a área dos filhos. Se você não é casado, você pode se interessar em estabelecer metas e planos no sentido de encontrar alguém, de iniciar um relacionamento. E finalmente tem a área inteira dos amigos, né? Como é superficial a maioria dos relacionamentos com amigos na cultura de hoje, se a gente for parar para observar. Então, talvez seja muito interessante que você queira estabelecer também algumas metas e planos aqui na área das amizades. Com a menção dessas áreas, sua mente foi povoada por alguma espécie de estímulo ou não? Já teve algumas metas em mente ou apenas teve uma outra ideia? É óbvio que vale a pena gastar um pouco de atenção nisso. Pense nessas coisas enquanto se ocupa com as tarefas de rotina do dia. Pense no seu trabalho e suas recompensas, na qualidade de sua vida doméstica, do seu casamento, do seu relacionamento com os filhos e com os amigos. Seja imaginativo ao pensar nesses aspectos de sua vida e como poderia mudar ou aumentá-los. Deixe que sua mente criativa seja extravagante. Invente ideias insólitas. Redescubra seus sonhos. Em um determinado ponto desse processo, talvez no período de um dia ou um pouco mais, você esteja pronto para planejar especificamente. É o passo mais importante: assumir ações específicas em seus pensamentos. Procure meia hora em que estiver livre de todas as perturbações. Use-a para fazer uma lista de metas anteriores, mais quaisquer outras novas que lhe possam ocorrer. Inclua as metas mais absurdas que possa imaginar. Não se preocupe se a essa altura suas ideias são realistas ou não. Apenas escreva. Depois de ter anotado todas, examine a lista cuidadosamente e escolha as 5 mais importantes. Poderá achar o processo muito excitante. Seu próximo passo será determinar como alcançar cada uma dessas 5 metas. Aqui é onde a maioria das pessoas se desvia porque começa com um plano ambicioso demais. Quando não podem alcançar a meta imediatamente, perdem a coragem e desistem. São os que não aprenderam o que o autor aqui, o nosso professor de hoje, chama de lição da máquina de ensinar. O que é isso, pessoal? Embora muitos tenham ouvido a expressão máquina de ensinar, talvez não estejam familiarizados com a maneira como ela funciona ou com os princípios psicológicos em que ela se baseia. A máquina de ensinar é planejada para que o aprendiz comece respondendo questões muito fáceis. Existe uma versão também que é o livro programado. Como é que funciona? Ele não pode passar para a questão seguinte antes de ter respondido satisfatoriamente a anterior. Finalmente, no término do programa ou do livro, o aprendiz já pode responder questões bem difíceis. A máquina de ensinar, ou o livro programado no caso, está planejado para que o aluno obtenha sucesso desde o início. Então, deixe que a máquina de ensinar seja o seu modelo. Primeiro, escreva a sua meta. Sua segunda tarefa é dividir essa meta numa série de etapas, começando com as etapas absurdamente fáceis. Por exemplo, um ex-paciente, Max, de 46 anos, estava realmente fora de forma fisicamente. Uma de suas metas era voltar e ficar em boa forma física. Quando lhe perguntei como planejara obter isso, Max mencionou uma academia, a mais cara do gênero, e me contou que ao inscrever-se no programa, queria inscrever-se no programa total de aptidão física. Planejava nadar 20 voltas na piscina todas as manhãs antes de ir para o trabalho e no final do dia, antes de ir para casa, voltaria para usar as aparelhagens. Eu percebi imediatamente que era um programa puxado demais e que ele só faria algumas semanas, logo abandonando depois. Sugeri que, em vez disso, abordássemos a técnica da máquina de ensinar. Ele gostou da ideia de praticar o Cooper. Portanto, concordamos que ele começaria fazendo Cooper ao redor de sua casa e do jardim apenas 3 minutos por dia.
Ele também queria fazer flexões abdominais para melhorar os músculos da barriga. Resolvemos começar fazendo apenas uma flexão por dia na primeira semana. Começando com esse programa tão fácil, ele foi bem sucedido. Pouco a pouco, num período de 5 meses, avançamos para meia hora de Cooper e 50 flexões todas as manhãs. Quando você estiver determinado a cumprir um plano gradativo, seja qual for, pense no meu paciente e no seu programa de aptidão física. Faça suas primeiras etapas para uma meta absurdamente fácil, para certificar-se de que terá sucesso. E depois, gradativamente, aumente-as, mas não se precipite. Algumas das primeiras etapas podem parecer lentas demais e não fazer sentido, e você pode achar que nada está acontecendo. Errado. Alguma coisa está acontecendo, mas não é particularmente óbvio. O que está acontecendo é que o seu eu potencial está se encaixando num mecanismo para a obtenção final da sua meta. Muitas vezes, sua meta é alguma coisa que você já teria realizado se certo mecanismo repressor em seu íntimo não tivesse interferido. Além disso, garantindo o sucesso de cada etapa, movimentando-se lentamente a princípio, você está permitindo ao seu desejo sincero que comece dirigindo seus atos para alcançar a sua meta. Ao trabalharem numa determinada meta, certas pessoas são dominadas pela inércia quando chega a hora da ação. Se isto acontecer com você, apesar da graduação em pequenas etapas, então é hora de reexaminar a sua meta. Pense em como realmente ela é importante e das duas uma, ou descarte-se dela, substituindo-a por outra mais apropriada, ou continue com as etapas com um novo senso de valor para obtê-la. Quando tiver escolhido suas primeiras 5 metas, esteja certo de que está dando uma chance à sua meta inconsciente para ajudar a planejar as etapas para fazê-la funcionar. Com o consciente e inconsciente trabalhando no problema, você estará fazendo melhor uso de seus recursos mentais criativos. A minha sugestão para você realizar melhor o seu estágio de planejamento é escrever em cartões as 5 metas e quaisquer etapas para alcançá-las. E aí você distribui esses cartões, pode colocar um no espelho, onde você vai ver todos os dias, na bolsa ou no bolso, na carteira. Para que isso? Para que dessa forma você pense diariamente, consciente e inconscientemente, nas 5 metas e nas etapas com as quais pretende alcançá-las. Eu não estou querendo dizer que deva se aborrecer e se preocupar, se pressionando o tempo todo para alcançá-las. Apenas pense nelas conscientemente uma vez ou outra enquanto se ocupa com a sua rotina. Ao mesmo tempo, sua vontade inconsciente estará fazendo sua parte. Sua vontade inconsciente normalmente dá uma contribuição no momento inesperado, quando você estiver almoçando, descansando, voltando para casa. Quando isso acontecer, anote a ideia assim que puder. Na maioria dos casos, eu refiro-me às metas práticas, metas viáveis. Se acontecer de você escolher um empreendimento de longo alcance, por exemplo, tornar-se médico, é importante que você divida em muitas etapas até chegar lá. Naturalmente, é importante ser realista nas metas. Se tiver 50 anos, não é muito realista decidir tornar-se médico. Se tiver 22, talvez seja. Primeiro, determine, independente de idade, se você tem equipamento intelectual e resistência emocional para aquele trabalho. Faça um teste vocacional antes de comprometer-se à meta. Algumas metas podem ser realistas na ocasião em que estabelecê-las, só que a vida muda. Não se iluda ao pensar que tudo ficará imóvel enquanto você se movimenta em direção às suas metas. Sua meta pode ser melhorar seu relacionamento conjugal, mas enquanto estiver empenhado nisso, sua mulher inicia uma ação de divórcio. Sua meta pode ser a de tornar-se presidente da companhia, mas uma nova descoberta científica cria de repente a possibilidade de uma nova divisão manufatureira dentro da estrutura da sua empresa. E você passa a imaginar que a sua autêntica recompensa encontra-se nessa nova divisão em vez de na companhia toda. É importante que não pense em suas metas ou em seus planos para alcançá-las como inalteráveis e lavrados em mármore branco. Metas, elas são feitas para serem alteradas. E planos são feitos para serem mudados. Você não falhou se alterou a meta ou mudou um plano, seja escolha sua ou não. A meta é um ideal até então e alguma coisa inteiramente fora do seu controle pode forçá-lo a baixar a mira. Realisticamente falando, você pode ser capaz de alcançar apenas 25% da meta que estabeleceu lá originalmente. Mas lembre-se, se você não a tivesse estabelecido, você não teria alcançado nem mesmo os 25%.
Certas metas são ideais pelos quais se deseja continuar lutando, apesar das dificuldades. Mas quando uma meta já não parece realista, é melhor voltar a atenção para outras metas. Jamais uma meta deveria ser usada como padrão perfeccionista que o força a denominar-se fracasso caso não a alcance 100%. Se fizer as coisas como delineadas aqui, posso garantir praticamente que você terá mais sucesso em sua vida do que a maioria das pessoas. Terá definido suas metas claramente, 5 de cada vez. Você pode não alcançar tudo de todas as metas, mas alcançará pelo menos parte de cada uma delas. Esteja certo de usar o modelo da máquina de ensinar ao programar seus planos para alcançar suas metas. Comece sempre com os planos ridiculamente fáceis. Isso não só o ajuda a dar a arrancada, como também a iniciar com sucesso. É provável que continue um sucesso ao prosseguir dos planos mais fáceis para os mais difíceis. Acima de tudo, seja flexível. Não hesite em mudar a qualquer momento uma meta ou um plano que conduza a ela. Não deixe que suas metas o dirijam. Dirija suas metas. Afinal, você não está tentando acrescentar pressões e fardos à sua vida, está acrescentando um ponto de centralização. Mas seja cuidadoso em não se deixar levar por uma situação onde suas metas dizem respeito apenas aos negócios ou à maneira de fazer dinheiro. Pense no casamento, nas relações, nos filhos e nos amigos como áreas importantes com as quais pode melhorar sua vida. Sugeri que começasse escolhendo 5 metas, um número razoável para centralizar-se. Obviamente, não vai conservar as mesmas 5 metas para sempre. Uma de 2 coisas poderá acontecer. Ao alcançar certa meta, risque-a da lista e substitua por outra. Ou ao notar que uma determinada meta já não é desejável ou realista, será melhor adaptá-la ou substituí-la, e assim seguirá sua vida, alcançando, ajustando ou descartando metas e substituindo por outras. Em contraste com a maioria das pessoas que deixa a vida apenas continuar, a sua vida estará sempre centralizada em metas específicas, com planos específicos para alcançá-las. Você estará em atividade em todas as áreas importantes de sua vida, num passo firme e consistente. Estará melhorando sua situação e aumentando a sua felicidade. Um grande abraço, obrigada pela presença e até a nossa próxima aula.